Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Estamos no momento de fé. Boa noite, você que nos acompanha, que nos assiste. Nós vamos meditar nesta terceira semana, sexta-feira da terceira semana do Advento, o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 23. Nos tempos de Herodes, o rei da Judéia, houve um sacerdote por nome Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher descendente de Arão chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e observavam irrepreensivelmente todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos de idade avançada. Ora, exercendo Zacarias diante de Deus as funções de sacerdote, na ordem da sua classe, coube-lhe por sorte, segundo o costume em uso entre os sacerdotes, entrar no santuário do Senhor e aí oferecer o perfume. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do perfume. Vendo-o, Zacarias ficou perturbado e o temor assaltou-o. Mas o anjo disse-lhe: Não temas, Zacarias, porque foi ouvida a tua oração. Isabel, tua mulher, vai dar-te um filho, e tu chamarás João. Ele será para ti motivo de gozo e alegria, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha que coisa interessante nesse texto de São Lucas. Nós vemos o mesmo anúncio que nós ouvimos no trecho do anjo a Nossa Senhora. Nós ouvimos hoje o anjo anunciando a Zacarias, dizendo para ele que a sua esposa, uma mulher estéril, já idosa, teria um filho. Nós temos que lembrar aqui que a esterilidade para o povo judeu, né, vamos dizer assim de modo direto, né, para Zacarias e Isabel, era sinal de maldição. A mulher que não gerava filhos, a mulher que não tinha filhos, basta lembrar a história de Abraão, né, como foi dito aqui, a história de Abraão e Sara, que era tida como uma maldita, uma mulher amaldiçoada, recebe o anúncio de Deus e ela então gera um filho, gera uma criança, e aqui João Batista vai nascer para trazer a alegria. Ele que é o precursor do Salvador. Por isso que nós meditamos nesse texto, nesse evangelho, porque João Batista, antes de Cristo, ele é o precursor. Ele nasce antes de Cristo, é gerado antes de Cristo, de Jesus, para anunciar aquele que vem. E João Batista é motivo de alegria para os seus pais. Mais do que isso, eles descobrem, olhando para a sua vida cheia de dificuldades, com certeza eles traziam uma tristeza no coração em saber que eles não tinham um filho e que eram mal vistos pela sociedade, né? De modo específico pelo povo da sua fé. E de repente Deus intervém na história e dá a graça de Isabel gerar uma criança em idade avançada. Portanto, a graça de Deus, ela sempre vem na nossa vida. Nós podemos entender isso nesse texto. Basta que a gente confie. Zacarias era sacerdote daquele tempo, do templo, e sacerdote do judaísmo. Entrava no templo, oferecia o sacrifício, e justamente no dia do seu serviço, da sua servidão, Deus entra e transforma a sua vida. Por isso que com esse texto, já nos preparando para o Natal, nós temos que lembrar: quem recebe a graça de Deus é sempre aquele que abre o seu coração, aquele que se coloca a serviço de Deus. Portanto, não é que Deus faz distinção, mas é aquela pessoa que abre a sua vida para Deus. Zacarias, mesmo tendo sobre si essa carga, não vou ser pai, não posso ser pai, não deixou de estar junto de Deus. E nós muitas vezes, quando esperamos uma graça de Deus e ela tarda, porque Deus não tem o nosso tempo, a gente desiste. Por isso eu quero fazer esse convite para você hoje, já nos aproximando do Natal. Não desista, reze, agradeça a Deus, coloque a sua vida diante de Deus e no momento certo Ele vai intervir na tua história e te dar alegria, como fez a esse casal no Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, de Santa Isabel e Zacarias, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.